Direção defensiva. Exige menos habilidade do condutor dirigir utilizando-se da direção. Aí nós temos preventiva e corretiva. Dinâmica e alternativa inventaram para encher linguiça aqui. Nós já sabemos que a direção defensiva ela se divide em preventiva, que é onde o condutor prevê o risco e, consequentemente, age com antecedência. E esse aqui é onde ele não prevê. E ele agiu com correção. Qual das duas vocês acham que exige maior habilidade dele? Essa aqui exige mais habilidade. E essa aqui de cima exige menos habilidade, porque ele já estava prevendo, ele agiu com antecedência, com tranquilidade. Então, exige menos habilidade do condutor a direção preventiva. Por isso que a direção defensiva recomenda sempre que a gente procure utilizar, aplicar a preventiva, para não sermos surpreendidos e termos que agir de muita habilidade para poder corrigir uma situação não prevista. Letra C é a resposta. Primeiros socorros é o tema dessa questão e ela nos diz o seguinte: na impossibilidade da presença do resgate, ou seja, não consegui acionar o resgate, o lugar não pega telefone, não passou ninguém que eu pudesse pedir para transmitir a mensagem lá para o socorro especializado, eu estou sozinho aqui. O socorrista deve dar prioridade a quê? Lembre-se que prioridade começa com PRI, e PRI é de primeiro. O que eu vou fazer primeiro? O resgate não pode vir, que eu não consegui acionar. Então, o que eu devo fazer primeiro? No atendimento a lesões contundentes. Ele deve dar prioridade no atendimento a lesões contundentes. Lesão é um tipo de ferimento qualquer. Contundente é uma lesão mais grave. Eu devo dar prioridade para essas lesões mais graves. Vamos botar um osso que quebrou, fratura exposta. É um exemplo de uma lesão contundente. Eu tenho que dar prioridade a isso? Para eu saber se é prioridade ou não, eu tenho que comparar com as outras, né? Para saber qual que eu atendo primeiro. Vítimas com queimaduras de 1º grau. Se fosse pelo menos uma queimadura de 3º grau, que eu veria que é uma coisa mais grave, eu pegaria ela, né? Mas entre uma lesão contundente e uma queimadura de 1º grau, que é uma queimadura superficial, qual das duas você atenderia primeiro? A contundente, não é? Então deixa eu eliminar essa letra B aqui já de uma vez. Entre essas duas, eu fiquei com a letra A. Mas ainda tem mais letras para a gente analisar. Vamos lá. Em caso de hemorragia abundante. Hemorragia é perda de sangue. A pessoa teve um corte ali, um ferimento, está perdendo sangue. Abundante, está perdendo muito sangue. Sacou? Entre uma hemorragia abundante e uma lesão contundente, um osso quebrado, qual das duas você atenderia primeiro? A hemorragia abundante, não é? Então a letra A perdeu para a letra C. Nesse momento, o que eu vou atender primeiro é a letra C. Vamos analisar agora com a letra D. Eu devo dar prioridade, então, a mulheres grávidas. Tem muita gente que na prova marca essa resposta. Por quê? Porque ele se sensibiliza. Ele cai no truque do politicamente correto. É um idoso, é um velhinho. É uma PCD, uma pessoa com deficiência. É uma criança, é um bebê. É uma mulher grávida. Aí o politicamente correto, aquela ideia de politicamente correto, te leva a pensar assim, eu vou atender essa pessoa, para eu ficar bonito na fita, só eu dei prioridade para a pessoa grávida. Só que isso é um equívoco. Na prestação de primeiro socorro, uma mulher grávida não é critério de prioridade. Uma pessoa idosa não é critério de prioridade. Uma criança, um bebê não é critério de prioridade. Porque às vezes é uma mulher grávida, um idoso, uma criança, um bebê, uma PCD, que é a pessoa com deficiência, mas que não tem problema nenhum. Ela estava lá envolvida entre as vítimas, mas estava com um arranhadinho leve. Aí só por causa que ela está grávida, você vai atender ela e vai deixar o outro com hemorragia morrer? Viu? Como é que funciona? Então, entre uma pessoa com hemorragia abundante e uma mulher grávida com a lesão superficial, coisa simples, eu vou eliminar a letra D e vou ficar com a letra C. Aprenda a fazer essa análise, hein? Direção defensiva. Em uma curva, a diminuição brusca da velocidade, diminuiu a velocidade, reduziu a velocidade, provoca transferência de massa. Você já ouviu falar de transferência de massa quando a gente estava treinando lá, estudando o conteúdo?
que é transferência de massa? É quando sobrecarrega o eixo dianteiro ou sobrecarrega o eixo traseiro. Essa massa vamos entender como peso. Freou, diminuiu a velocidade, o peso é projetado para frente. Então sobrecarrega o eixo dianteiro. Acelerou, o peso é projetado para trás. Então sobrecarrega o eixo traseiro. Pensou nisso? Beleza. Fazendo com que o eixo dianteiro fique mais, olha, diminuição da velocidade, ainda mais uma diminuição brusca. Faz o eixo da frente ficar sobrecarregado. Se você tiver dúvida na hora da prova, entender isso, imagine que você está na garupa de uma motocicleta. Se o piloto da motocicleta reduz a velocidade da moto, freando ali ou reduzindo a marcha bruscamente, você é projetado para frente ou para trás? Você que está na garupa. Se ele reduz, freia de uma vez, você é projetado para frente, né? E se ele acelera de uma vez, você é projetado para trás. Se não estiver segurando bem, até cai, né? Então é isso que você tem que pensar. Reduziu bruscamente a velocidade, o peso, a massa é transferida para frente. Então vamos lá? Fazendo com que o eixo dianteiro fique mais pesado do que o de trás. Exatamente, o peso vai todo para frente, o eixo dianteiro fica mais pesado. Então aqui está ok. Aqui na letra C também fala que ele vai ficar mais pesado que o de trás, então está ok. A letra B fala que vai ficar mais leve, não é, então já elimino. E a letra D também fala que vai ficar mais leve, então eu já elimino. Sacou? Esse é o primeiro passo. Só com esse entendimento, eu já consegui eliminar duas alternativas. Só usando o exemplo aí de você na garupa da moto, sacou? Agora vamos lá. Se o eixo da frente, o eixo dianteiro, ficou mais pesado do que o de trás, esse veículo vai desgarrar a traseira ou a frente? Ele sempre vai desgarrar o eixo que está mais leve. Se o da frente ficou mais pesado, ele vai desgarrar a traseira. Então aqui está certinho, ele sempre vai desgarrar o eixo que está mais leve. Sacou isso? Anotou? Letra A é a resposta. Essa é a partezinha chata da matéria de direção defensiva, Mas se você assistir essa questão aqui umas 2, 3 vezes com calma, pensando o que eu estou falando e anotando, você não vai errar esse tipo de questão em prova, que parece difícil, mas com um pouquinho de tranquilidade a gente consegue acertar aí um ponto garantido na prova, né? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um de mecânica aí. É sinal de que o veículo precisa de balanceamento nas rodas. Esse balanceamento é um tipo de manutenção que a gente dá no veículo. Quando é que a gente sabe que o veículo está precisando desse balanceamento? É isso que a questão está pedindo. É sinal de que o veículo precisa de balanceamento nas rodas. Ao perceber que a direção está puxando para um dos lados, às vezes você está dirigindo em linha reta, se você deixa a mão mais frouxinha assim no volante, você percebe que o carro está puxando para a direita, ou às vezes está puxando para a esquerda. Isso também é motivo de manutenção, mas a manutenção aqui não é o balanceamento, a manutenção aqui seria o alinhamento. Tá? Então, letra A, não. Seria então, quando a direção estiver pesada, olha, direção pesada pode ser pneus subcalibrados, pneus, né? Eles são vazios, a direção fica mais pesada, e uma série de outros problemas, lubrificação do sistema, manutenção preventiva mesmo, mas não balanceamento. A direção está pesada? Não é balanceamento, não. Então está fora também. A letra C diz, sempre que a calibragem dos pneus baixarem, baixa a calibragem, deixa a direção pesada, mas não tem relação com balanceamento. Nós já acabamos de ver isso. E aqui ainda tem uma casca de banana, né? Quem estuda com a gente sabe que essas cascas de bananas, que são essas palavrinhas, armadilhas que tem nas alternativas, quando aparece uma dessa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E aqui é falsa. O macete funcionou aqui nela. Só sobrou a letra D. Quando, a partir de certa velocidade, você perceber a vibração no volante, o volante está vibrando, começa a vibrar, você saiu devagarinho ali, 10, 20, 30, foi mudando as marchas, 40, 50, foi mudando as marchas. Quando chegou ali nos 60, 70, 80 por hora, você já começa a sentir o volante vibrando na sua mão. Isso é sinal de que o seu veículo precisa de balanceamento nas rodas. É lá na borracharia que faz isso, tá? Letra D
é a resposta. Bora lá para mais um de processo de habilitação. O exame de direção aplicado na obtenção da ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, aquelas cinquentinhas, seguirá os mesmos requisitos técnicos e nos moldes definidos para avaliação dos candidatos à obtenção da categoria B. Quem vai fazer ACC, o exame de direção, vai ser igual quem faz para a categoria B? Não, né, gente? Categoria B é um automóvel, faz baliza, o exame é no trânsito. Categoria A e a ACC, que não é uma categoria, mas é uma habilitação para conduzir ciclomotor, segue outro rumo. Tá? Então não é isso aqui. Seria categoria C? Piorou, né? Porque aqui já é para caminhão. Qualquer categoria? Olha, qualquer é casca de banana, tá? Quem estuda com a gente sabe que uma casca de banana é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E essa aqui é falsa. Seria, então, correspondente aqui à categoria A? Sim, categoria A. Ou então ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, são bem similares. É para conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, porém, tem uma diferença aí de capacidade, né? A categoria A é para motocicleta propriamente, enquanto o ciclomotor é para aquelas cinquentinhas, que só vai até 50 cilindradas. Essa aqui é a resposta. D de dado. Conceitos e definições é o tema dessa questão. Qual o nome da área identificada na ilustração pela cor vermelha? Tá vendo aqui, ó? Essa área aqui de cor vermelha, qual o nome disso? Ciclovia, bicicletário, ciclofaixa ou ciclódromo? Ciclódromo não existe dentro dos conceitos e definições de CTB. Inventaram e colocaram aqui para encher linguiça. Tá fora. Bicicletário é onde a gente estaciona bicicleta. Não é o caso. Isso aqui não parece ser um estacionamento de bicicleta. Seria uma ciclovia ou uma ciclofaixa? É ciclovia quando é uma via própria, uma pista separada do restante da pista. Nós temos uma pista aqui à direita para circular automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus. Outra pista à esquerda separada também. Separada por quê? Tem um gramado aqui, ó, fazendo a separação, tá vendo? E no meio nós temos uma pista, uma via exclusiva para bicicleta. Quando é uma via, uma pista própria, chama-se ciclovia. Letra A, a resposta. Mais um aí de conceitos e definições. O condutor imobiliza o seu veículo à porta de um pet shop, enquanto aguarda o funcionário da loja colocar o seu cãozinho no banco de trás. O seu cãozinho estava lá fazendo uma poda, tomando um banho. Aí você chegou, estacionou ali, imobilizou o veículo na porta do pet shop. E aí, imediatamente, o funcionário da loja já chegou, prendeu ali, né, naquela gaiolinha, no cinto de trás ali do banco. Acabou de prender, saiu e tal. Podemos dizer que esse veículo está o quê? Parado, estacionado, imobilização de emergência ou interrupção de marcha. Interrupção de marcha é quando o trânsito para. O semáforo fechou, o pedestre atravessou na frente. Não é o caso. Imobilização de emergência é quando tem uma pane mecânica, aconteceu um acidente. Não é o caso. Ele está parado ou estacionado? Muitas pessoas vão entender que nesse caso ele está só parado, está só embarcando ali o cãozinho. Mas não é, gente. Embarque é de pessoas. Embarque e desembarque só acontece com pessoas. Com animal é carga e descarga. E carga e descarga é considerado estacionamento. Ah, professor, mas o meu cãozinho é uma carga? Pois é uma carga. Para o Código de Trânsito Brasileiro ele é uma carga. E o problema é que normalmente a gente pensa o cãozinho, né? Aqui o Detran, inclusive, te induziu a isso, a pensar o cãozinho, o seu petzinho. Mas imagina um caminhão de boi. Ou cheio de cavalos ali dentro. Aquilo é a operação de carga e descarga. Então o animal não entra na parada, porque o animal entra em operação de carga e descarga. E a operação de carga e descarga é estacionamento. Guarda isso, hein? Aqui na tela com você uma questãozinha sobre meio ambiente. Marque a incorreta. Importante prestar muita atenção nessas questões que pedem a incorreta, a falsa, porque no decorrer da leitura da questão a gente acaba esquecendo e marca a correta. Isso acontece até comigo, tá? Tem muita experiência nisso, então cuidado mesmo. A emissão de gases poluentes, emissão quer dizer expelir, emitir poluição no meio ambiente. A emissão desses gases poluentes prejudica os reflexos, ou seja, atrapalha a minha visão, a minha audição, esse tipo de coisa. O que você acha? Sim ou não? Isso é correto ou incorreto? Isso é correto. Então, vou colocar aqui um C de correto.
Eu estou procurando a incorreta, não esquece não. Não agrava doenças cardiovasculares. Cardiovasculares são doenças relacionadas ao sistema cardíaco, coração. Quer dizer, então, que a emissão de gases poluentes não agrava as doenças cardiovasculares? Está com cara de ser falso, não está? Claro que agrava. Poluição do meio ambiente, sempre prejuízo aos seres humanos e outros, né? Letra C, diminui a capacidade de trabalho? Sim, gente, claro. Se você está ali exposto a uma situação, um ambiente muito barulho, muita poluição visual, claro que vai atrapalhar a sua capacidade de trabalho. Então, isso é certo. Degrada a qualidade de vida? Quer dizer, degradar quer dizer diminuir, reduzir a qualidade de vida. Sim, não só dos seres humanos, mas de animais e tudo mais, né? Então, correta. A falsa, então, que a gente está procurando, que é a incorreta, é a letra B. Tranquilinho aí. Meio ambiente é o tema dessa questão. A educação para o trânsito é um direito apenas para maiores de 18 anos? Olha, acho que toda pessoa tem direito a ser educado para o trânsito. Desde a criancinha lá na escola, né? Não é apenas maior de 18 anos não, né, gente? E aqui ainda tem um apenas. Apenas, para quem estuda com a gente, sabe que é uma casca de banana. E quando a alternativa tem casca de banana, é 80% de chance dela ser errada. Então já vou eliminar. Letra B, é um dever somente para quem é motorista? Bom, o motorista precisa também, é um dever dele, passar aqui por educação para o trânsito. Mas esse somente aqui também é uma casca de banana. Se a casca de banana é 90% de chance, eu falei 80 aqui, é 90, tá? 90% de chance dela ser errada, e ela é errada. É um direito exclusivo para quem é alfabetizado? Exclusivo também é casca de banana. Professor, como é que eu sei quais são todas as cascas de banana? Isso a gente ensina no nosso treinamento. Vem estudar com a gente que você vai aprender todas. Identificou uma casca de banana na alternativa, é 90% de chance dela ser falsa. Já eliminei. Letra D. É direito de todos. Ok, direito de todos. Constitui dever prioritário, ou seja, em primeiro lugar, para os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Aí qualquer órgão, todos os órgãos, DETRAN, DENIT, Secretaria Nacional de Trânsito, que é a Senatan, todos os órgãos municipais, ambientais, todos eles têm como dever prioritário proporcionar essa educação para o trânsito para todos. Então, letra D de dado é a resposta. Somebody love, essa foi tranquila. Mais um sobre mecânica. Para que o cinto de segurança possa cumprir sua função, sempre após ter sido submetido a uma grande força de tração, exemplo, após um sinistro é acidente, tá? Você deve fazer o quê? Então imagina, teve ali uma colisão, bateu de frente. E o cinto tomou aquele impacto, né? Porque ele segurou você ali para evitar que você se machucasse. Ainda mais, né? Porque às vezes ele não evita que machuca, mas evita que não seja tão grave. Beleza, após essa forte tração que o cinto sofreu, o que você tem que fazer? Qual que é a sua obrigação? Substituí-lo? Trocar o cinto, ir lá na oficina, mandar tirar aquele e colocar um outro? Ah, professor, mas o cinto está aqui, normalzinho, não arrebentou nada, está funcionando bacaninha. Pois é, mas ali no sistema do cinto de segurança tem uma espécie de gatilho que trabalha muito rapidamente no caso da colisão para travar o cinto. Você já reparou que se você puxar o cinto devagarinho, ele vai. Se você puxar rápido, ele trava. Pois é, isso é justamente para evitar dele ficar travando quando você precisa movimentar o corpo dentro do carro. Você está dirigindo, às vezes você precisa olhar pela janela, chegar para frente para ver alguma coisa. Já pensou se ele ficasse travando toda vez? Então esse travamento dele só acontece quando ele percebe que tem um impacto. Então você puxou rápido, ele trava. E isso só funciona uma vez. Então veja bem, seu carro teve um impacto, o cinto deflagrou aquele gatilho para poder te segurar ali e evitar de você se machucar. Aquela deflagração, aquele gatilho ali, só acontece uma vez. Você tem que substituir aquele dispositivo. Então, se você não substituir, da próxima vez, se acontecer uma colisão, o cinto não vai travar, ele vai para frente, você vai enfiar o nariz no volante. E não é isso que a gente quer. Então, sempre, após ser submetido a uma força de tração, o cinto de segurança precisa ser substituído. Anote isso, hein? Lavá-lo é bom sempre que precisa, para manter ele limpo, evitar de sujar sua roupa, né? Prendê-lo com um nó não pode de jeito nenhum, isso é inclusive infração de trânsito.
E diminuir o seu comprimento, você está mexendo ali na originalidade do dispositivo, do equipamento. Você não vai fazer isso de jeito nenhum, né? Então, B, C e D, tá fora. Letra A aí a resposta.